Bem, chegou a hora de responder. Não faz muito tempo eu disse que não ia ficar calada. Diante de mentiras e falsidades, por um lado, e por outro, diante de discursos que considero prejudiciais. Já não só para uma causa ou para um Estado, mas diretamente para a humanidade. Nesse sentido, analisei, na verdade, uma série de discursos, entre os quais estava o do infoblogger, que levou para o lado pessoal, pelo que parece, e me respondeu. Então eu peguei uma série de declarações dele, mas pelo visto isso não pode funcionar assim. Para que não reste nenhuma dúvida de que a resposta não está distorcida e mostra todo o conteúdo. Vamos fazer assim. Vou responder a essa resposta que a infoblogger me deu, porque, repito, considero que o que ela faz e o que ela argumenta é prejudicial. Já não é por mim, na verdade, de jeito nenhum por mim, mas sim por uma série de causas que considero justas. E, neste caso, muito especialmente para dezenas de milhares de civis que agora estão passando por momentos realmente difíceis. Por algum motivo, em determinado momento vim trabalhar em Donbás e agora, na verdade, moro em Donbás. Isso tem a ver única e exclusivamente com dar voz àqueles que não a têm. Vamos ao vídeo. Vou dizer uma coisa, esse vídeo me doeu especialmente. Eu peço a vocês, como sempre, que apenas assistam ao vídeo e que não vão ao vídeo de Lil Sivaia comentar nada. Sempre falo, ao reagir a um vídeo, não vá comentar nada no vídeo da outra pessoa, ok? Então eu falo isso aqui pra vocês, como sempre digo. Não sei exatamente por que esse detalhe de não irem, por favor, fazer nada. Muito menos responder ou comentar no vídeo da Lucy. E olha, porque quando eu faço um vídeo de reação, eu não falo nada disso. Porque nem sequer me passa pela cabeça que meus seguidores, de repente, possam ir lá e fazer comentários não muito legais contra outra pessoa. Eu realmente não sei se a intenção é o contrário. Quer dizer, por favor, em hipótese alguma, nem pensem nisso. Ou bem, isso eu deixo na consciência do infoblogger. O fato é que realmente muitos seguidores dele vieram para este canal para me escrever de tudo, menos me chamar de bonita. Vamos ao que é o conteúdo. E que dá para ver que ele levou para o lado pessoal. Repito, em nenhum momento era algo pessoal. Éramos amigos, mas deixamos de ser amigos. E na verdade, não exatamente por minha culpa, mas porque ele e tantos outros como ele decidiram me vender. Por algumas visualizações. E espero que tenham aproveitado bem, porque senão, olha, que pena. Mas vamos continuar. Eu sou Lil Sivaia e ele fez um vídeo sobre umas supostas declarações que eu teria feito distorcendo e manipulando elas. Para não deixar dúvidas, pego as declarações exatamente como são. Agora vamos assistir elas inteirinhas, porque na verdade vocês mesmos vão ver agora. Eu reagi exatamente ao que ele disse. E isso me doeu, especialmente porque eu era amigo do Lil Sivaia há já anos. Nossa, agora você se lembra? Então, eu nunca tive nenhum problema pessoal com o Lil Sivaia. Eu nunca falei do Lil Sivaia. É justamente porque eu respeitava, ou pelo menos tinha o respeito de quando éramos amigos, de quando ela era do PP, ou seja, ela, eu nunca escondi, ela era simpatizante do Partido Popular, depois seguiu outros caminhos e, bom, depois vou explicar o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, simpatizante, muito simpatizante. Porque isso de dizer que era do PP é exagero e ela sabe disso perfeitamente. Eu sempre fui de centro-centrada. E, na verdade, provavelmente foi a palavra que mais ouvimos e usamos em conversas entre ele e eu. De qualquer forma, nunca militei nos partidos que me atribuem, incluindo o Partido Animalista. Sim, aí sim, mas o resto, de jeito nenhum. E quando você diz que éramos amigas, isso me magoou muito. E nunca falei mal de Lil Sivaia. Essa é a verdade. Porque agora tô aqui para responder tudo e eu realmente não fiz o vídeo comentando o discurso dela. Por esse motivo, que fique bem claro desde já. Porque se eu quisesse responder para ela por algo pessoal, eu já teria feito isso há muito tempo. E na verdade, quando isso poderia me trazer muitas visualizações, eu considerei que minha causa era justamente o contrário. Na verdade, das últimas coisas que conversamos, eu vou mostrar para vocês as minhas respostas. Porque é uma conversa privada, mas eu vou mostrar e tenho todo o direito de mostrar o que eu escrevi. Ou seja, conforme ele respondia. Uma das coisas era que eu só me envolveria em encrenca por uma causa que considerasse justa. E eu não ia perder tempo me envolvendo com outros youtubers ou jornalistas, entre aspas.
que estavam falando besteira sobre mim. Mas além disso, a amizade que tínhamos tido, e isso eu considero muito importante dizer, tanto no começo quanto no final do vídeo. Acho que ela comenta sobre isso, então vou adicionar detalhes. Nós nos dávamos super bem dentro das nossas diferenças ideológicas e apesar das nossas diferenças ideológicas, eu realmente o considerava meu amigo. A relação começou a ficar tensa, em particular no dia 9 de abril de 2022, e 2, que foi quando tivemos nossa última conversa pelo WhatsApp. Depois disso, quer dizer, nunca mais conversamos, jamais, nada cara a cara nem por nenhum tipo de mensagem. Mas além disso, no dia 9 de maio eu participei e, na verdade, vou mostrar aqui no desfile imortal, ou seja, uma marcha realizada todo 9 de maio na Federação Russa. Para mim era uma causa importante, pois tinha acabado de voltar de Donbass, onde basicamente estive em uma guerra. Muitas coisas tinham se invertido na minha cabeça. Entendi que aquele ativismo, bem, na verdade não era tão ativo assim. Mas mesmo assim, o que eu estava fazendo em um determinado setor do espectro político espanhol, na verdade, não passava de uma ilusão. Porque o que eu achava que era uma solução para a Bolsa, a Espanha, na verdade só aumentava o problema. Ou seja, a minha perspectiva mudou completamente. Mas além disso, o que eles fizeram, basicamente Infoblogger e outros tantos que tinham uma relação bastante boa, muitos deles comigo. Nunca me escreveram em particular para perguntar por que fui à marcha. Não fizeram nada disso. Pegaram vídeos da marcha e basicamente riram de eu estar lá com um chapeuzinho soviético. Quase disseram que, de repente, eu tinha me tornado comunista, que eu estava cansada de mudar de ideologia. Então, havia todo tipo de zombarias por isso. E naquele momento isso me machucou. E principalmente me machucou, não a nível pessoal como se fosse contra mim, mas porque naquele momento eu estava esperando meu amigo muito próximo. De verdade, um dos meus melhores amigos. Naquele momento, Alexis Castillo, que estava na linha de frente, me ligava de lá. Alguns dias ele conseguia, outros não. Eu estava preocupada e ainda tinha a manifestação e outras coisas. Não me arrependo disso. Foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. Pois era para defender uma causa que ele e eu tínhamos e continuamos tendo em comum. Era, vamos, muito mais do que me vestir de soldado soviética. E eu me lembro que Alex me escrevia e dizia que estava super orgulhoso de mim. Bom, enfim, para mim, a nível pessoal, significou muito. Para muita gente, naquele momento, que precisava de sinais de apoio e, de alguma forma, saber que não estavam sozinhos, significou muito. E eu estou muito consciente disso. E me fizeram saber por todos os meios possíveis e imagináveis. O que acontece é que, nesse mesmo momento, aqueles que eu considerava meus amigos participaram de uma campanha absolutamente infame que foi montada nas minhas redes sociais. Bom, não nas minhas, mas nas redes sociais em geral. E foi aí que tudo veio à tona. Como se eu tivesse estado. Que se no Vox, que se no PP, que se no Partido Socialista Obreiro Espanhol, que se não sei mais onde. A questão é que foi feito. Ou seja, não nas minhas redes sociais, mas nas redes sociais em geral, organizaram uma campanha difamatória contra mim. E amigos tão próximos como o Infoblogger, que agora, bem, está se fazendo de magoado. Não disseram uma só palavra, não fizeram nenhum vídeo para me defender. Simplesmente porque naquele momento isso não era conveniente. Essa é a principal diferença. Tô te dizendo isso porque imagino que você verá o vídeo, já que levou para o lado pessoal. E essa é, de fato, uma das principais diferenças entre essas pessoas e eu. E é que quando a causa não convém, ou quando o assunto pode te fazer perder seguidores. De muitos deles, eu recebi o conselho de não falar mais sobre a Ucrânia, de não fazer nada que tenha a ver com a Ucrânia. Simplesmente espere. Isso vai passar e você poderá voltar ao que fazia antes. Minha opinião é diferente. Se acha justo e certo, faça isso. Mesmo que entre seus seguidores só restem 3, e você com o tambor. E depois dessa introdução bem longa, vamos continuar reagindo a tudo isso. E na verdade, no final do vídeo, que é quando acho que ela menciona, vou mostrar as respostas da conversa, a última que tive com essa pessoa, para que vocês vejam até que ponto a gente estava se dando bem ou não tanto assim.
Mas o caso é que ela fez um vídeo fingindo que não me conhece, me chamando de miserável, dizendo que eu rio de Gaza. Primeiro, miserável só está no título. No vídeo, em nenhum momento digo que ele é miserável. Eu falo da reação absolutamente sem misericórdia e continuo achando isso que ele teve sobre o tema da flotilha, que basicamente usou para rir. Para de ridicularizar a causa da faixa de Gaza. E sim, rir de Gaza. Porque agora, com civis que estão sofrendo, morrendo, vamos ser sinceras, vivendo o que é um genocídio. Com todas as letras, tudo o que não seja falar do genocídio em questão é desviar a má atenção do assunto. Ele sabe disso, assim como eu. Não sei se faz isso consciente ou inconscientemente. Mas o que está claro é que a causa de Gaza não importa para ele. Na verdade, não deveria importar. Quer dizer, eu entendo que todo mundo somos pessoas diferentes, mas também tenho o direito de responder a uma postura que eu considero prejudicial para uma causa que para mim realmente importa. É mentira, você nunca vai encontrar nenhum vídeo, nenhum comentário meu dizendo que eu, interpretando, simplesmente estou rindo de Gaza. Na verdade, nem disse que ela ria de Gaza, acho. Quer dizer, eu estava me referindo ao fato de que ela estava rindo da flotilha, e isso é tão real quanto o vídeo ao qual eu reagi. Bem, o cara aparecia, agora vamos ver. Rindo do fato de que supostamente a flotilha tinha sido atacada por um drone. Quer dizer, gente, tendo estado em uma guerra. Claro, é que essas pessoas, como não têm a menor ideia do que é um conflito bélico, não fazem ideia do que são os refugiados que vêm desse conflito. E na faixa de Gaza nem sequer há uma guerra. Ou há um genocídio, que é muito pior. Mas não fazem ideia do que é passar por condições tão severas e tão críticas. Então levam isso na brincadeira. Um ataque de drone? Vamos rir, mas é o que menos deveria ser motivo de piada. O que me faz rir é essa frota, aquela porcaria cheia de comunistas e de pessoas que odeiam a Espanha, que só estão fazendo propaganda. Propaganda! É só isso que essa frota faz propaganda e tenta violar um espaço no qual não podem entrar. A propaganda que essa frota faz é para chamar a atenção das pessoas para uma causa que eu considero mais do que justa. Então, na minha opinião, a propaganda está muito bem feita e muito bem conduzida. O que não está certo, eu acho, repito. E essa é a minha opinião e por isso estou fazendo este vídeo de resposta. É a postura contrária, é falar de tudo, menos da causa da faixa de Gaza. Porque, na verdade, o que se quer é, por um lado, ganhar visualizações. E, por outro lado, fazer isso, eu entendo, às custas de desviar a atenção de uma causa muito específica. Não sei se ambas poderiam estar relacionadas e nem me arrisco, muito menos, a fazer suposições sobre as influências que poderiam estar por trás. Simplesmente, eu dou as duas opções mais óbvias que acredito que realmente estão aí, ambas. Porque me chama de traidor a Espanha por não defender a flotilha de comunistas, por não defender essa senhora, por exemplo. Não defenda a flotilha, ela só repete comunista. E acho que deve ficar muito claro para todo mundo que se você ama um país, não importa se é a Espanha, a Colômbia ou a Federação da Rússia. Você tem que entender que dentro desse país também existem comunistas. Quer dizer, vamos lá, eu só tenho uma pergunta para essas pessoas. Se sua mãe fosse comunista, o que exatamente deveria ser feito com ela? Quer dizer, você negaria um copo d'água para ela, apedrejá-la? Os comunistas também são pessoas. E, na verdade, eu digo isso porque já mencionei os antecedentes daquele 9 de maio e de uma pessoa extremamente importante para mim. Uma pessoa que considero um herói com todas as letras. E era comunista. E tinha mais decência e dignidade do que todas essas pessoas juntas. Vamos lá. Infoblogger e tantos outros como ele. Então, esse negócio de comunista, o que exatamente isso prova? Quando? Do que estamos falando é de uma causa que deveria importar igualmente para toda a humanidade, independentemente de ser comunista, anarquista, de esquerda ou de direita. Tanto faz para mim, mas por algum motivo vocês não entendem isso. Sim, considero vocês traidores da Espanha por defenderem interesses yanquis, opostos aos da Espanha. O que acontece é que, por algum motivo, vocês fingem que não estão entendendo muito bem o assunto. Mas é a pior coisa que vocês podem fazer para o próprio país de vocês? E é, na verdade,
O motivo pelo qual agora eu não estou nem perto do lado em que antes a gente podia se cumprimentar. E também, com o Infoblogger, sermos amigas pessoalmente. Barbie Gaza afirma ser falsa a informação sobre estupros em 7 de outubro e explicará o motivo dessa afirmação. As garotas civis... As mesmas garotas que estiveram sequestradas saíram dizendo que foram bem tratadas. Além disso, uma dessas pessoas disse que se sentiu feia porque não fizeram nada com ela. Caramba! Essa mulher relatou que uma sequestrada disse se sentir feia por não ter sido estuprada. Ou seja, tenho que defender isso para não ser considerado traidor à Espanha? Não, isso sim é distorcer um argumento. Em nenhum momento eu disse que era preciso defender todo o argumento usado pelas pessoas que estavam naquela flotilha. Também não ouvi ela dizer que consideraram uma garota feia por não terem feito todo tipo de barbaridades com ela. De fato, saíram reféns que voltaram do Hamas para Israel. Um dos primeiros, eu acho. E em termos gerais, muitos deles disseram que foram bem tratados. Mas entendo que esses são dois pontos absolutamente distintos. Ou seja, a questão dos maus tratos, vamos chamar assim, e a questão dos reféns, alguns dos quais, de fato, tinham falado bem do Hamas. O que, na verdade, é surpreendente, mas não estou aqui para falar do Hamas. É que esse é precisamente o argumento que eu considero uma falácia. Eles estão distorcendo a realidade para tentar fazer parecer que a faixa de Gaza é o Hamas. Na faixa de Gaza há 800 mil deslocados. Vocês acham que todos esses são terroristas? Quer dizer, vamos lá. Mas que tipo de loucura argumentativa é essa? Vocês sabem perfeitamente que precisam chamar a atenção para 4 discursos mal colocados. Porque, de fato, é um absurdo. Mas é porque uma pessoa da causa disse um absurdo? Você não está anulando o sofrimento de centenas de milhares que, de fato, estão passando por isso agora? Pior, impossível. E me dói na alma que estejam banalizando esse assunto, tentando desviar a atenção de todas as formas. Bem, eu realmente não entendo muito bem por que razão, nem sob quais influências. Repito. Segundo Lucivale, eu repito. Eu vou fazer este vídeo com o respeito que ela não teve comigo, mas eu vou fazer com respeito. Bom, se vocês forem agora assistir ao vídeo dela, eu não entendo que tipo de respeito é que eu não tive. Em nenhum momento, na verdade, eu falei dele a nível pessoal, nem fiz nada disso como ele diz, até porque eu nem o conheço. Na verdade, em um vídeo anterior eu disse que realmente tínhamos sido amigos. E eu respondi para ele no X, quando ele disse que tinha publicado um vídeo sobre mim, que nós realmente tivemos uma relação muito boa. Ele nem teve coragem de me marcar e dizer: Lucivale, fiz uma resposta para você. Eu, na verdade, nem anunciei o vídeo, porque normalmente não costumo divulgar meus vídeos do YouTube no X. Mas se não fosse assim, obviamente eu teria feito. Se eu dedico o vídeo e faço um tweet sobre o assunto, não custa nada marcá-lo de uma forma normal. Não escrevendo Lucivale sem a arroba correspondente para que não apareça para mim. É isso que quero dizer. Vamos de fato fazer a reação. Com todo o respeito que eu, a nível pessoal, não preciso ter nenhum respeito por ela, nem deixar de ter. Aqui estamos falando de argumentos, e os argumentos que ele defende para mim são absolutamente horríveis. E vai me ter como oposição, pois quantas vezes for necessário me ter como oposição, para deixar claro que o sofrimento dos civis realmente importa e que devemos falar sobre isso, né? Tudo que não sei falar sobre isso é tentar desviar a atenção. Estou tão indignada que não aguento. E não sei como pode haver seres humanos que adotam esse tipo de discurso, muito menos que o pronunciem em voz alta. Discursos absolutamente desumanos, eu digo aqui. Discursos absolutamente miseráveis. Acho que só uso a palavra miserável no título, me referindo a isso. Não reaja. Vamos lá. Discursos miseráveis. Mas essa é toda a sua avaliação negativa que a Isaac recebeu em todo o vídeo. Frota de graça. Não foi comprovado, não foi demonstrado que foi Israel quem atacou essa frota na qual não aconteceu nada. Isso vai começar. É importante lembrar que o primeiro ataque foi sinalizado por eles mesmos. Podemos gostar mais ou menos, e justamente, ele não é santo da minha devoção. Mas estamos falando de 500 civis de 44 países diferentes que foram atacados por uma espécie de drones, que supostamente seriam drones israelenses. Mas ainda não se sabe de onde vieram exatamente. De todo modo, civis na faixa de Gaza estão em perigo, vivendo uma verdadeira não. Eles ainda estão na faixa de Gaza. É
É que por que eles têm tanta vontade de responder tudo correndo? Eu estava me referindo aos civis que ainda estão na faixa de Gaza. Ou seja, dezenas de milhares que estão sofrendo um genocídio. Não entendo por que essas pessoas não compreendem isso. Ainda não chegaram à faixa de Gaza. Isso vai começar. Não importa se são civis. Foram avisados que não podem entrar em certo local. Ou seja, o argumento é que se te dizem que você não pode entrar em um espaço sob a legalidade. Não se sabe muito bem de quem diabos ou do que diabos. Então é isso. Você tem que aceitar, tem que respeitar isso, porque por quê? Ou seja, se para você, infoblogger, eu vou te chamar de Isaac, como sempre te chamei de Isaac, então espero que você não ache nada demais. Liu Sivaia parece mais oficial para mim, mas tudo bem. Se você não quiser me chamar de Liu Sivaia, tudo bem também. De qualquer forma, vamos lá, Isaac. Se te disserem que agora, por mais que você goste do argumento, ocupam a sua casa, uma casa que é sua. O que exatamente Israel fez em relação a tudo isso? Uns soldados de meia tigela chegam e dizem que você não pode mais entrar. E você diz, não, então vou chamar a polícia, vou tentar, não sei o quê. E eles dizem, não, a partir de agora este é o espaço inviolável da minha casa. Tá, tudo bem. E você vai me dizer, mas pela legalidade de não sei o quê, essa casa pertence a mim. Pois é que pela legalidade de não sei quantos. Ou seja, a legalidade internacional. Nesse caso, eu cito, essas águas pertencem à faixa de Gaza, não a Israel. E a decisão de criar um bloqueio ao redor da faixa de Gaza, que é uma vergonha absoluta e prejudica gravemente sua população. É unilateral de Israel, e não se sabe muito bem porque o resto do mundo tem que respeitá-la. E foi exatamente para isso que a frota foi, a qual, de forma absolutamente infame e horrenda, os demais estados ocidentais, que se orgulham de democracia e direitos humanos, os deixaram vendidos e abandonados. Independentemente da ideologia que tenham, essas pessoas colocaram toda a coragem, toda a força que tinham. Parabéns da minha parte, contem com meu apoio. Porque foram corajosos e porque, de fato, queriam deixar claro que essas águas não pertencem a Israel. Mas entendo que, segundo o seu argumento, se amanhã ocuparem a sua casa, Deus me livre, porque eu não desejo absolutamente nada de ruim para ninguém. O que você faz? Chama a polícia para ir até lá? E se quem está na sua casa for mais forte, você só aceita uma injustiça? Como funciona isso? Porque entendi que você defendia o oposto. Quero. Que matem eles, nem que destruam eles, nem que façam nada com eles. Eu quero que a lei seja aplicada. Quer que a lei seja aplicada a eles, mas não diz que é a lei de Israel. Ou seja, olha, por isso depois esse pessoal fica furioso quando eu digo que considero eles traidores da Espanha. E o que mais vocês seriam? Claro que vocês são traidores da Espanha. Por um lado, porque jamais eu acho, vocês falaram do exército espanhol nos termos em que falam do exército de Israel. Bom, talvez, tudo bem, ainda venha o exército espanhol. Vocês sempre disseram que com Sanches, a Espanha está mal e afundada na miséria. Sei lá, mas vamos lá. O patriotismo que vocês têm não chega nem ao ponto de entender que Israel está cometendo uma ilegalidade? E além disso, olha só, cuidado, é um aliado do Marrocos e vai diretamente contra os interesses da Espanha. Por algum motivo, passei da política nacional para a geopolítica, pois acredito que o quadro deve ser visto de forma mais ampla. Mas tudo bem, então fiquem aí no pântano do Viva Donald Trump, Viva Israel, sem entender que isso, na verdade, prejudica gravemente os interesses do seu país. Entram em águas onde não podem ficar, pois são como um bloqueio naval. Entram. Olha, é que eu realmente estou chocada. Vocês vão me perdoar por pausar o vídeo toda hora e por isso ficar mais longo do que eu, sei lá. Mas eu quero desabafar porque não é normal ter tanta vontade assim. Estão defendendo a posição de um Estado que, na verdade, prejudica o próprio Estado deles, que é a Espanha. De todas as formas possíveis, em todos os níveis internacionais, de todas as maneiras imagináveis. Mas que esteja falando que você não pode entrar em certas águas porque há um bloqueio ali, tá bom? E se amanhã eu bloquear a rua para você, sem nenhum motivo, só porque eu quero, o que você faz? Exatamente nada, é que você não pode. E o resto dos vizinhos que fazem isso, imagina porque não te suportam. Dizem, você precisa cumprir essa legalidade porque Liu Sivaia inventou. Mas que conversa fiada é essa? Essas pessoas nem sabem o que defendem. Outro tipo de civis, com meios melhores ou piores, tanto faz para mim.
Está fazendo o que pode para tentar chamar a atenção do público para esse assunto. O ponto-chave de tudo... Isso é que está admitindo que o que estão fazendo é chamar a atenção. Meu Deus, sim. Sério, eu não entendo. Isso me irrita. Porque eu não entendo como é que vocês ainda não chegaram a essa conclusão. O que você está fazendo com um canal no YouTube, falando na frente de todos os milhares de seguidores que você tem, chamar atenção para causas que você considera justas ou qualquer objetivo, no fim é isso que você busca. Estou fazendo este vídeo para chamar a atenção das pessoas sobre um assunto importante. Não foi por acaso. Não sei quantos influenciadores em não sei quantos barcos para quê. Eu não entendo o argumento que vocês usam o tempo todo, de que eles fazem isso para aparecer na televisão porque precisam de notoriedade. Claro, a causa da faixa de Gaza precisa de toda a notoriedade possível. Seja pela volta ciclística, pela volta de buzina, pela que você quiser. E pelo cruzeiro do que for preciso, claro que sim. Ou seja, não querem dar ajuda humanitária e querem chamar a atenção. Querem Oferecer ajuda e chamar atenção. Não entendo por que as duas coisas precisam ser excludentes. E aqui, a ajuda humanitária não é o objetivo principal. E se for o principal objetivo, para mim, pessoalmente, é tão importante quanto chamar a atenção para essa causa. Porque imagino que eles também, por sua vez, imaginariam que dificilmente Israel os deixaria passar. E o resto dos estados teve o que era preciso, de fato, para oferecer a eles, oferecer esse caminho livre para chegar à faixa de Gaza. Quem dera tivesse sido possível. Mas, pelo menos assim, eles evidenciaram a injustiça que existe hoje em dia em nível internacional. E a absoluta barbárie que Israel impôs, totalmente condenada a essa região e àquela população civil. Não é suficiente toda a propaganda que existe ao redor do mundo sobre isso? Eles precisam chamar a atenção. Claro, enquanto houver alguém de pé, funcionando um genocídio contra civis, que são mulheres, crianças, idosos. Bom, homens também, mas para mim tanto faz. São civis. Eles enfrentam dificuldades, fome e dormem ao relento. O que me incomoda e me motiva a fazer esses vídeos. Repito, justamente por essa razão, porque eu já estive na guerra. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. É que ultimamente eu moro em um território que está em guerra. Eu sei o que é o sofrimento dos civis nesses casos. Eu vi pessoas saindo de Mariupol, algumas das quais iam para o lado ocidental. Tanto que talvez pareça que estou aqui apenas para defender a Rússia. Não, eu mesma ajudei muitos civis. Uma senhora em particular que me agradeceu e depois me mandou. Não sei quanta propaganda ucraniana tem, mas fico feliz que ela esteja na Alemanha bala agora. Pessoas que deixavam Mariupol rumo à Rússia ou Ucrânia enfrentavam dificuldades. Crianças carregavam macas. Já não eram só soldados feridos por toda parte. Soldados e civis. Vocês não sabem o que é um conflito bélico, mas é que, neste caso, a Palestina não tem exército. Vocês têm a audácia de tentar chamar a atenção do mundo sobre não sei que situação, quando é um grupo de resistência. Nem sequer é, ou seja, nem sequer é um exército mínimo. Nada. E a grande maioria dessas pessoas que acabam sob os escombros são civis. Mas é que usar o argumento de não sei que terroristas, e por isso, a faixa de Gaza e Israel têm todo o direito de fazer o que quiserem. É como dizer que quando existia a Euskadita Askatasuna era preciso fazer uma limpeza étnica no País Basco. Mas vocês entendem o absurdo que estão dizendo? Em uma situação tão delicada e difícil, especialmente humanitária, acredito que toda a humanidade deveria estar unida. Pois há pessoas não só capazes de levar isso quase na brincadeira, mas também de se aproveitar dessa situação, onde estão atacando seus próprios concidadãos por fumaça. Gos. Essas pessoas não são meus concidadãos, Luiz e Bala, se estou te dizendo isso com todo o respeito do mundo. Essas pessoas odeiam a Espanha, são comunistas bilduetarras, essas pessoas odeiam a Espanha, independentistas, não são meus compatriotas. Vamos ver. É que parece que onde você está, desse lado, vocês vivem como se estivessem em outro mundo. Essas pessoas são seus concidadãos. Goste você disso ou não. Sejam comunistas, que eu realmente não entendo. Qual é o problema de vocês com essa palavra? Bilduetarras, independentistas, não importa. Se tem sua nacionalidade, goste ou não. Vocês sempre falam da Real Academia Espanhola,
dizendo que é preciso falar e escrever corretamente, porque essa é a realidade. Eles gostam dos avanços, depois não, e dizem que mulher é mulher e homem é homem. Vamos ver. Se essas pessoas têm passaporte espanhol, são seus compatriotas, e você está falando. Contra seus compatriotas. Você pode dizer, olha, como compatriota, não quero isso. Poxa, pode aceitar? O argumento neste caso é muito fraco, pois seus compatriotas estão fazendo tudo o que podem, humanamente, para ajudar um grupo de civis, que não são um ou dois, mas sim centenas de milhares que estão passando por uma situação extremamente difícil. Mas além disso, com toda a legalidade ao seu favor, eles são seus compatriotas. Por favor, saiam dessa ilusão. Essas pessoas... Não se sentem espanholas. Eu não ataco essas pessoas só para atacar Sanches. Minha posição nesse conflito sempre foi a mesma, independentemente de quem fosse o presidente. Que também vão espanhóis lá para criticar o governo da vez. Vamos seguir com a série sobre a frota indo para Gaza, minha favorita, Barbie e Gaza. Alegam que Israel atacou a frota. A frota quer entrar em águas bloqueadas e de combate, onde há bloqueio naval. Isso ocorreu com a frota, certo? Olha. Como vocês podem ver, ele não aconteceu nada, não sabemos o que aconteceu. Como? Vocês veem, não aconteceu nada. Houve uma explosão. Um pedaço explodiu, mas sim... Como o sinalizador que fez um grande estrondo, e eram eles? O do sinalizador, que eram eles. Imagino que isso ainda vai ter que ser visto. Mas seja como for, a atitude dele já mostra claramente que ele está rindo abertamente da flotilha. E de que bem? Alguns civis supostamente tinham sido atacados. O argumento dele é que não foram atacados, mas caso realmente tivessem sido atacados, ele já teria rido de outro grupo de civis que está passando por dificuldades. Quer dizer, não sei, me parece... lamentável, no mínimo. Repito, aqui acho que deveríamos deixar completamente de lado a questão ideológica. É uma questão humanitária. Um grupo de pessoas se organizou ou foi organizado por alguém. Para mim, tanto faz. Para tentar chamar o máximo de atenção possível para a questão da Palestina e, principalmente, tentar romper o bloqueio. De fato, o bloqueio naval que Israel impôs nessas águas é basicamente ter o máximo de coragem possível. Então, vamos entrar nessas águas onde Israel ameaça bombardear. E depois o que acontece? Eles estão, de certa forma, e além disso, de uma forma bastante literal, arriscando suas vidas. Por mais que estejam se divertindo durante toda a meia-viagem, estão tentando ajudar uma população que, de todas as formas... Ou seja, por mais que estejam se divertindo durante o trajeto. Para você, tanto faz se eles festejam, param nas enseadas ou só estão ali. Fazendo isso só para chamar a atenção? Para quê? Para chamar a atenção para a causa palestina, onde, repito, há civis sofrendo. Se quiserem mostrar um peito, se quiserem mostrar os dois, todo esforço é válido. Esse argumento de que estão se divertindo não me convence. Porque, Alex, o amigo que eu tanto menciono o tempo todo, que considero um herói, repito, passou 8 anos da vida dele na guerra. E, na verdade, lembro quando gravávamos vídeos daqui, de Donbass, as pessoas muitas vezes nos criticavam. Alguns dos meus seguidores, não muitos, claro, mas nos criticavam dizendo que podíamos estar rindo e brincando. Ele nos bastidores dizia, vamos ver, Liu. E como acham que vivemos aqui? Pois é. E amanhã talvez eu perca um companheiro, mas é por isso que tenho que aproveitar o momento ao máximo. Quero dizer que o fato de você ter que fazer algo importante não impede que você tenha uma festa justamente no dia anterior. Defendo isso? Não, mas vocês falam dessas festas só para desviar o foco do que realmente importa. Essas pessoas, mesmo na festa, seguiam para Gaza. Ainda bem que já foram detidas. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas para você naquele momento isso não importava muito, né? Ou seja, o único motivo por alguma razão é que vocês querem desviar a atenção da causa palestina. Pra quê? Que bloqueio naval 4 barquinhos de merda vão conseguir romper? O bloqueio naval pode ser rompido até por um barco só, desde que ele consiga passar. E, de fato, assim se estabelece um corredor. Na verdade, nem precisa enfrentar militarmente. Se conseguir passar, já é considerado que o bloqueio naval foi rompido. Depois, precisamos observar as reações de Israel e da comunidade internacional. O principal objetivo era entrar. Não, essas pessoas querem publicidade, propaganda, querem o vídeo entregando pacotinhos em Gaza, que não há nenhum bloqueio humanitário. Há um bloqueio, umas águas, que Israel mantém bloqueadas há 20 anos para que não haja contrabando de armas para o Hamas. Mas há corredores humanitários abertos em outros locais.
Maravilhoso. Ou seja, esse é o argumento que ele conta para Israel, para ele e para tantos outros como ele, para quem quiser acreditar e fica totalmente convencido. Quer dizer, bom, então, Israel bloqueou uma série de águas para que não sejam enviadas armas para o Hamas. Águas onde, na verdade, Israel não tem absolutamente nada que fazer. Literalmente não tem. Ou seja, não deveria ter nenhuma influência. Mas eles se atribuem a si mesmo. E todo mundo, por algum motivo, tem que respeitar isso. Exatamente, por quê? E eles ficam extremamente convencidos. Quer dizer, bom, não existe nenhuma legalidade internacional que apoie isso, mas e daí? É Israel, então, está fazendo certo, pelo simples fato de ser Israel. Esse é o problema. Lucivale já explicou isso várias vezes. Não, o problema é que vocês não conhecem ou não querem conhecer a situação internacional, nem do conflito palestino, nem da região do Oriente Médio. A única coisa que vocês falam é slogans propagandísticos já, ou seja, E Israel respondeu: tudo bem, tragam a ajuda, mas usem a mesma entrada dos demais. a ajuda humanitária, entrando pelo mesmo lugar que todos, não chegará aqui. Mas aquelas pessoas ali, a população civil, repito, estão passando por uma situação extremamente difícil. Quer dizer, há inúmeros vídeos onde se vê pessoas aglomeradas, amontoadas, recebendo essa ajuda humanitária. Que, na verdade, ele agora vai mencionar que a Espanha lançou pelo ar. Mas isso muitas vezes é ainda mais prejudicial, porque as pessoas se aglomeram, se amontoam e, no final, acabam havendo vítimas civis tentando receber essa ajuda humanitária. Isso para começar, mas o segundo é que eu nem sei por que estamos falando desse argumento. Quando o argumento principal é que Israel não tem nenhum motivo para bloquear a faixa de Gaza. Realiza limpeza étnica, genocídio e bloqueio naval porque deseja. Acho que todos deveriam dizer basta. É por isso que estamos aqui. Abrimos, não é? Por onde vocês quiserem. O que é que querem fazer? É compreensível. Todas as guerras são assim. Não é guerra, é genocídio. Em guerras há dois lados. Aqui um deles nem tem exército. É que, de verdade, vocês estão falando de uma coisa que, repito, ou vocês não têm a menor ideia do que estão falando, ou distorcem esse assunto, o que me parece... Maligno ou não, o que vem a seguir é incerto. As luzes enfrentam um momento difícil. A reação desse homem é impressionante. O próximo, Israel. Ofereceu deixar a ajuda humanitária no porto de Ascalão, ao lado de Gaza. Porque a opção que vocês querem é entrar em águas de combate, em águas que têm um bloqueio naval onde ninguém pode entrar. E o que disseram a vocês é que Israel poderia perfeitamente afundar vocês ou poderia deter vocês e mandar de volta, que é o que teriam que fazer. Não sei se ela quer dizer que Israel deveria afundar seus próprios concidadãos. Não, não falo disso. Acho que deveriam detê-los e devolvê-los. Dentro da legalidade. De quê? Ou seja, respondendo a qual lei exatamente. Mas você não vê de verdade. E isso eu já digo, falando diretamente com você, Isaac. Sério, você não está vendo que tudo o que você defende é só propaganda sionista? Ou seja, você não está levando em conta nenhum argumento. Não está indo ao fundo da questão, está simplesmente comentando superficialmente, porque hoje, eu entendo, era para falar sobre a faixa de Gaza e de alguma coisa você tinha que rir. Mas é muito triste o que está acontecendo. Sobre outros assuntos, tanto faz o que você diz, pois não acho tão prejudiciais. Acho que, nesse caso, você prejudica gravemente centenas de milhares de civis. Nem são apenas dezenas de milhares. Claro, você tem todo o direito de fazer o que quiser, mas não sei. Um pouquinho de humanidade, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de, não sei. Sentimentos, entender, empatia, compreender o sofrimento do outro. Não sei, para os concidadãos dele ou mandá-los de volta. Seja como for, estamos falando por um lado da dignidade humana, por outro lado, da dignidade. É que se... Você percebe? O discurso é sempre o mesmo o tempo todo? Ou seja, não apresenta nenhum argumento. Olha, cuidado, não apresenta nenhum argumento. Nenhum argumento é... literalmente, qualquer coisa. Você também pode achar que meus argumentos... Dizem que meus argumentos são fracos ou bobos, mas não que não dou nenhum. Acho que já apresentei alguns. E neste vídeo de resposta, então, nem se fala. O que acontece é que são argumentos que não te convencem, que é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, vocês têm uma vontade de distorcer a realidade o tempo todo, que eu fico chocada. O tempo todo. São concidadãos e compatriotas levando ajuda humanitária, chamando atenção. Pois 4 argumentos, já que ele mesmo enumerou, mas ali não encontrou nenhum.
Você não está dando nenhum único argumento, nenhum. Você não percebe que há algo errado? Você mesma listou 4 argumentos e diz que não tem nenhum. Outra coisa é que, repito, talvez você não ache que são argumentos bons o suficiente, mas isso já é uma questão de opinião. Porque você deve estar com poucas visualizações no canal e aí precisa levantar ele com polêmica? Você esperava que eu reagisse e, claro, eu reagi. Bom, esse já é o argumento principal. Suponho que... Bom, ele não disse isso de que Putin me paga. Obrigada, Isaac, mas você sabe que isso não é verdade. E pelo menos aí você manteve a coerência e a dignidade. Mas isso de que meu canal está com poucas visualizações e por isso estou fazendo um vídeo. Que na verdade, de todos que eu já fiz, esse é um dos que menos teve visualizações. Quer dizer, eu posso fazer um short dos últimos? Tem vários que tiveram mais visualizações e vai ser mais produtivo também, no sentido não humanitário para mim, do que fazer um vídeo comentando. Que além disso, nem é o meu estilo de fazer vídeos. Mas é algo que eu decidi fazer porque, repito, já anunciei no canal. Porque, repito, acho que é importante. E acho que é um tipo de argumento que não deveria ficar sem resposta. Se você quiser levar isso para um lado que não é como se eu dissesse que você está fazendo esses vídeos porque... Que benefício você tira disso? Olha, filho, eu me limito a responder aos argumentos que você apresenta que eu não gosto. Mas isso não faz com que deixem de ser argumentos. E é isso. Também não vamos entrar aqui em segundas intenções. Mas principalmente porque eu acho que uma pessoa que foi para Donbass, para a guerra, e tinha o canal literalmente, é literalmente isso. Nos primeiros meses, perdi muitos inscritos e visualizações sem ganhar nada. Nada. Quando estava aqui, pagava tudo do meu bolso. E depois, durante muitos meses, eu fiquei ganhando literalmente 400 euros. 400 euros por mês. Fazendo vídeos ao vivo e tudo mais. Já nem lembro por quantos meses isso durou. Quer dizer, me dizer que estou fazendo algo porque isso vai me trazer mais benefício econômico. Acho que éramos amigas e dizer isso não é me conhecer. Mas tudo bem, fica com a sua consciência. Mas é isso? Você não está me dando absolutamente nenhum argumento. Da Espanha como país, pois a crítica aqui não é apenas sobre algo sendo feito. Mesmo que fosse pouco por ajudar civis de Gaza. Por contradizer, portanto, Israel, é quase como colocar em risco o direito internacional, que Israel já ignorou inúmeras vezes. Isso é dito apenas para contrariar o governo de Pedro Sánchez? Sim, digo isso só para contrariar o governo de Pedro Sánchez. Olha, Sivaia, isso é ajuda humanitária chegando a Gaza. Pelo ar? Isso. São os caminhões de ajuda humanitária sendo confiscados pelo Hamas. Por terra, termine o pecado agora, vamos lá. Ajuda humanitária lançada pela Espanha por um corredor ilegal aberto por Israel. Em primeiro lugar, não sei por que é preciso usar os corredores que Israel determina para uma população que não pertence a Israel. E mais uma vez, usando esse argumento, você está desviando a atenção do que realmente importa. Em segundo lugar, a ajuda humanitária lançada assim pelo ar, como fez a Espanha, por exemplo, mata civis de fato. Porque eles se aglomeram, se amontoam, tentam chegar até essa ajuda humanitária. Não é seguro fazer dessa maneira. Em terceiro lugar, a grande maioria da ajuda humanitária acaba sendo, não me importa por quem, mal administrada em que lugar. Mas não chega aos civis mais necessitados que passam fome na faixa de Gaza. Ou seja, não estou aqui para defender o Hamas, vamos lá, estou aqui para defender a população civil de Gaza. E o pessoal da flotilha também. Eles queriam entregar a ajuda humanitária diretamente. Dizem, vamos lá, certo? Além disso, repito, dizem que a ajuda humanitária não chega, chamando atenção para essa causa. Não sabemos ao certo no motivo, mas algo parece errado. Vamos tentar da forma mais direta possível. Israel diz que não pode, mas sua palavra não deveria valer nada. O que acontece, então, é que infelizmente a realidade é como é. Mas eles fizeram uma tentativa de mudar essa situação. Mas, poxa, não me diga que a ajuda humanitária chega, olha só como ela cai, olha só. Repara quando você sabe. Assim como eu, sei que lá há pessoas dormindo ao relento, com fome, sede e enfrentando dificuldades.
para dizer o mínimo, para dizer alguma coisa. E me dói na alma você dizer que eu não me importo com os civis da faixa de Gaza. Então, repense sua consciência, mas discursos como o seu deveriam, na minha opinião, ser respondidos por outros. Todos. Toda pessoa que se considere uma boa pessoa, porque é tanta quantidade de tentativas de desviar do que importa. Essas pessoas enfrentando dificuldades para atacar não sei quem, para defender não sei quantos, em última instância, para defender um Estado genocida. Acredito que isso não deveria ficar impune, pelo menos em termos de argumentação ou discurso. Compreenda que depois você segue outros caminhos. Eu não estou, nem de longe, pedindo para que ninguém faça nada nem nada disso. Bom, tô vendo que o vídeo já ficou com 48 minutos, o que eu considero muito para uma reação. Mas acho que é necessário fazer isso de qualquer jeito. Então, levando em conta que tenho um filho pequeno para cuidar, vamos deixar isso como primeira parte. Assim que eu puder, vou voltar, seja ao vivo ou desse mesmo jeito. Vocês podem colocar nos comentários a forma que acharem melhor? Vou responder a todo o resto que foi dito e vou tentar não me enrolar tanto lá. Tudo já foi dito pelo Infoblogger. Acho que essa primeira parte do discurso já foi bastante comentada e respondida. Considero absolutamente necessário chamar a atenção das pessoas, sim, para esse tipo de discurso que considero prejudicial. E, portanto, de vez em quando, também vou gastar meu tempo, sim, respondendo a eles, por mais pouco benefício que isso me traga no final. Isso não deveria acontecer. Falo do sofrimento dos civis em Gaza. O genocídio na faixa de Gaza deveria ser condenado por toda a humanidade, e então, Israel não levaria isso adiante. Enquanto houver pessoas e influenciadores apoiando correntes majoritárias que, infelizmente, defendem Isaac, mesmo contra minha vontade. Claro, Israel continuará fazendo isso, e nós teremos que continuar fazendo o que consideramos justo e o que consideramos necessário para tentar ajudar esses civis. As próximas partes virão em seguida. Por enquanto, o comentário termina aqui.